Doctor, ya podemos iniciar. Hola a todos, espero se encuentren bien. Eh, es un orgullo para mí que se hayan intentado conectarse a este nuevo curso, a esta nueva edición del curso de estatus epiléptico en español que hacemos gracias a el auspicio de la Academia Latinoamericana de Epilepsia. Es la rama académica de la Liga Latinoamericana de Epilepsia y con el apoyo de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Yo me presento, soy el doctor Damián Consalvo, soy el director del curso. eh, y lo que vamos a hacer, en primer lugar, yo le voy a explicar el tema de cómo van a ser las preguntas. Las preguntas van a tiquear en la opción de preguntas y respuestas de Q&A que se encuentra allí abajo para poder empezar a hacer las preguntas a los expositores. Eh, Vamos a repasar un poquito cómo es la modalidad del curso. El curso este es un curso que tiene su actividad de clases que son offline, donde se suben a la plataforma los días viernes y los días jueves de la semana subsiguiente es donde se hacen las presentaciones en vivo como vamos a tener ahora. Una vez que ustedes finalizan las actividades en vivo, ya se les va a habilitar la posibilidad de dar el examen. Cada uno de los módulos van a ser 8 módulos, de los cuales 6 van a ser teóricos y 2 prácticos. Cada uno de esos módulos tiene una evaluación y posteriormente una evaluación final que los va a acreditar, digamos, con el certificado del curso, una vez completado el curso en su totalidad. Eh, Sin más, entonces, y después, bueno, si tenemos algunas dudas, nos podemos poner en contacto, no hay ningún inconveniente. Vamos a presentar a nuestros dos primeros expositores. Eh, eh, es un honor para mí presentarles al doctor Franz Chavesel. Él es el past president de la Academia Latinoamericana de Epilepsia, de ALADE. Actualmente es el coordinador del Servicio de Neurología del Hospital Clínica Bíblica San José de Costa Rica. Y bueno, él fue presidente de ALADE en el periodo 2019-2023. Y también vamos a presentar al doctor Carlos Silvado, que es Associate Professor of Neurology de la Universidad Federal de Paraná, certificado con el BOR en Neurología en Clínica Neurofisiológica, Electroencefalografía, y director del Epicentro Curitiba del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Epilepsias. Así que bueno, vamos a dar comienzo entonces a las preguntas, a las consultas que nos vayan a ir llegando a través de el icono allí que tienen abajo de preguntas y respuestas. Así que bueno, ya pueden comenzar a mandar sus preguntas. Eh, Bien, una pregunta vamos a comenzar para el doctor Franz Chavesel. Siempre la cuestión es por qué se toma, digamos, dentro de la definición de estatus epiléptico, lo del tiempo uno y lo del tiempo 2, ¿no? De, ¿Por qué surge tomar esto que parece bastante arbitrario en lo que hace a la definición de los tiempos para decidir el tratamiento? ¿Cuál fue, digamos, lo que ha usado la Liga Internacional contra la Epilepsia para definir esto es un tiempo uno y esto es un tiempo 2? Doctor, está muteado. Ya, Ah, gracias. ya. Y ya quité ya habilité el micrófono. Sí, Damián, en realidad es una pregunta difícil porque por muchos años siempre el concepto que existía era que la definición de estatus epiléptico era nada más que una sola crisis se prolongara por 30 minutos o más o que no hubiera un tiempo de recuperación entre una y otra crisis generalizadas, generalmente crisis tónico-clónicas, y esa era la definición imperante. Sin embargo, esta definición no nos dice nada y no nos decía nada en cuándo es el momento en que debemos actuar
ante un estatus. Entonces, el T1, que son los 5 minutos, en realidad se refiere a que si ya tenemos una persona que está presentando, en este caso son sobre todo las generalizadas tónico-clónicas, que ya llegó a unos 5 minutos, es el momento en que ya nos debemos preparar probablemente para llevar a esa persona al hospital, porque sí va a requerir muy posiblemente intervención con medicamentos endovenosos. Bueno, si en la casa tenemos spray nasal de alguna benzodiazepina o presentaciones intrarrectales, etcétera, ya para intervenir en la crisis. O sea, ya a partir del T1, a partir de los 5 minutos, tenemos que realizar algún tipo de intervención farmacológica. Ya lo de los 30 minutos, y esto de nuevo, sobre todo con crisis tónico-clónicas generalizadas, los 30 minutos vienen un poco de estudios de laboratorio con modelos animales, en donde se vio que, por ejemplo, el modelo que más se semejaba al ser humano es, por ejemplo, es un mono, el mandril, y se vio que en laboratorio la estimulación repetitiva tipo Kindling en corteza cerebral en estos animales incluso 45, 60 minutos después podía no provocar una lesión permanente. Pero sin embargo se consideró que tras lapar esto al ser humano y decir, no nos preocupemos, después en los primeros 45 o 60 minutos era también poco seguro, y entonces se redujo a 30 minutos, y ya si tenemos un individuo con 30 minutos de estatus, tenemos que iniciar medidas ya que pueden involucrar sedación mayor, intubación, ventilación mecánica, porque ya podemos asumir que después de 30 minutos sí existe la posibilidad de lesión neurológica irreversible. Entonces de ahí vienen los dos conceptos del T1 y del T2. Bien, Carlos, ¿querés agregar algo al respecto? Estás Doctor, Micrófono. está muteado. muteado. Ahora sí. Aos 30 minutos, já tem vários estudos comprovando que você tem uma instabilidade hemodinâmica, uma série de alterações sistêmicas do estado de mal. E depois que se comprovou que, durante a instalação, os mecanismos de controle das crises desaparecem, você tem uma internalização dos receptores GABA, né? E uma esterilização dos receptores AMPA excitatórios, então esse processo acontece. E, sem dúvida, se ele não parou em 5 minutos, que é uma crise prolongada com mais uma sobra, você tem que impedir realmente que essa cascata toda seja ativada e você tem um processo cada vez mais difícil. Todos os estudos mostram que quanto mais cedo você fizer um tratamento efetivo, mais fácil vai ser controlar o status de mal. Os mecanismos depois sustentam a continuidade da crise, exatamente como o Franço falou. Então, esse número foi arbitrário porque alguém tinha que botar um número, né? E aí ele lá e colocou o número. Bien, esto creo que contesta la pregunta de Fernando, que se dedica a neurointensivismo en Ecuador, que él dice si en un paciente internado también hay que esperar los 5 minutos para iniciar el tratamiento. Y bueno, en definitiva, toda la situación fisiopatológica planteada es que sí, uno puede tomar medidas antes, digamos, del desarrollo del tratamiento específico del estatus farmacológico, que también lo van a beneficiar al paciente y a los 5 minutos comenzar el tratamiento. Después hay una pregunta que hace referencia a si por qué no se han analizado en el electro los criterios de Salburg. Eso va a ser una parte del curso también, eso va a ir más adelante, ¿sí? Así que no se preocupen por eso, vamos a tocar todos los temas en el curso de estatus. Y acá hay una pregunta interesante que dice que se dedica a neuropediatría, es que si hay un T1 diferente en pediatría en relación al adulto. No sé cuál es la opinión de ustedes. No.
Franz primero, después Carlos. Não, é no. exatamente igual. Es exactamente igual. Tal vez aquí la pregunta se refiere, lo que sí se han hecho variaciones, es si lo que tenemos es un estatus epiléptico tónico, de crisis tónico-clónicas generalizadas, o si lo que tenemos es un estatus no convulsivo, por ejemplo, un estatus de ausencias, o incluso de crisis focales. Entonces, igual, el T1 sigue siendo parejo para todos, pero el concepto del T2, de la posibilidad de lesión irreversible, por lo que decía Carlos, ¿verdad? Por la cascada, liberación de NMDA, etc. Es diferente en estos tres tipos diferentes de crisis. Y entonces ahí el T2 sí puede replantearse más allá de los 30 minutos. A ustedes, en su opinión personal, digamos, hay una pregunta que se hace aquí, si les parecería que ese T1 es demasiado prolongado y no habría que acortarlo. Si les parece bien ese T1 de 5 minutos. Perdón, yo lo interpreto de esta forma. Yo no es que me voy a quedar viendo el reloj, es que esto es más también para educación al paciente o a las personas que cuidan al paciente y que eventualmente pueden intervenir. Entonces, no es que les digo quédense viendo el reloj y cuando tenga 5 minutos hagan algo al respecto. Lo que pasa es que si podemos atender la crisis en forma inmediata, pero inmediatamente, ¿qué vamos a hacer? Proteger a la persona de golpearse, ponerlo de medio lado para evitar una broncoaspiración. El concepto de los 5 minutos es que si ya ustedes ven que esto se está prolongando, van a necesitar otra intervención más allá ya de tipo farmacológico. Entonces, por eso me refería que puede ser el spray, puede ser intrarrectal. Lógicamente, estamos hablando de la casa, no es que ahí tenemos una vía para administrar una benzodiazepina endovenosa, pero por supuesto, si tenemos medidas como el spray nasal o algo y lo podemos aplicar a los 3, a los 4 minutos, lo vamos a hacer. No es que vamos a quedarnos esperando que sea 5. Ahora, si no tenemos ese tipo de herramientas a mano y ya tenemos una persona que tiene 5 minutos de estar en crisis, probablemente la medida más correcta es una ambulancia o en el auto que tenemos, lo que sea, irnos al hospital. Y esa es una pregunta que se da en el contexto de la consulta externa, que el paciente o la mamá del niño llegue y le dice, doctor, es que yo no sé cuándo debo salir al hospital, cuándo debo, si la próxima vez que me presente una convulsión, debo llevarlo al hospital. Entonces ahí uno le explica, mire, si es una crisis de corta duración y esto, no es necesario que usted haga esto. Puede asistir a la consulta externa, hacemos las correcciones del caso, pero no es necesario acudir a un servicio de emergencias. Yo creo que es más un poco el mensaje al paciente, pero lógicamente en un contexto hospitalario, como la pregunta anterior, en cuidados intensivos, el paciente tengo vía, tengo todo ahí a mano y me está convulsionando, probablemente voy a intervenir con fármacos antes de los 5 minutos. Eu Carlos. acho, basicamente, quando a gente trabalha em unidade de vídeo EG e grava crises para avaliação para cirurgia de epilepsia, você vê que as crises generalizadas duram em torno de 1 minuto e meio, e é muito difícil mesmo com o vídeo a gente saber quando ela começou e quando terminou. Esse número é o número de alerta, assim, deu 5 minutos, mas ninguém sabe exatamente quanto é. Isso é tão verdadeiro que a gente começa esse tratamento geralmente muito mais tarde. As pesquisas que são feitas com tratamento, principalmente com midazolam, mostraram que se começava o tratamento 15, 20 minutos, mesmo seguindo o protocolo rígido de pesquisa. Porque até a pessoa... Então, esses 5 minutos é mais um alerta. Se em 5 minutos a crise não parou, a chance dela parar sozinha é pequena. Se eu tenho uma medicação à mão, uma medicação de resgate, ou diazepam, midazolam, que eu posso usar para parar nas crises prolongadas, isso é muito útil. A gente vai usar cada vez mais isso para conforto. E aí você levar para o hospital, o tempo que você chamar uma ambulância para ir prestar atendimento na tua casa, dá muito mais tempo. Então, acho que você tem que analisar isso aí, como foi falado
não vai ficar com o relógio esperando. Em quanto de 5 minutos eu vou tomar uma decisão. Você já viu que uma crise prolongada, uma pessoa que já tem uma história de crises prolongadas, de cluster de crise, então essa pessoa você já vai tratar logo. Mas uma pessoa que é a primeira crise que ele tem, que você ainda não sabe se parou ou não parou, então é o contexto clínico. A gente, para isso, precisa que a gente, senão daqui a pouco vai ter só o robozinho lá, que vai olhar você e vai... Nós temos que analisar o caso, o contexto, a disponibilidade de recurso, onde eu estou, se é seguro fazer medicação aqui ou não, e esse é o contexto. Mas 5 é o sinal, essa é a barreira que eu não posso ultrapassar. 30 minutos, então, não vai resolver, eu tenho que levar para a UTI, porque eu não vou conseguir atender. E onde eu estou, num pronto atendimento, numa ambulância, eu tenho que levar para uma UTI, porque aí o tratamento é mais complexo. Perdón, esto del contexto es muy importante porque si también nosotros le dijéramos al paciente, estoy hablando del paciente en la consulta externa, no en el hospital, y le decimos o a la madre, por ejemplo, del niño que tiene la epilepsia, que inmediatamente apenas esté notando una convulsión, utilice un tratamiento de rescate, en este caso benzodiazepinas. También, si va, digamos que fuera un caso así exagerado, donde ya está interviniendo a los 30 segundos y abusan de este tipo de medicación, también en el contexto de la casa, del hogar, también pueden provocar otro tipo de complicaciones, depresión respiratoria, y al final pueden terminar en el hospital más bien por un paro respiratorio y no por la crisis. Entonces también lo de los 5 minutos, por supuesto que es un poco arbitrario, pero es como tener ahí como una medida, un parámetro. Ya si llevamos 5 minutos, probablemente esto ya se está haciendo prolongado, tenemos que tomar algún tipo de medida, ya sea ahí donde estamos o pensar en la posibilidad de asistir con la persona a un hospital. ¿Verdad? Pero yo creo que son contextos y por supuesto que no es lo mismo si es un individuo que no era conocido con una epilepsia que alguien que ya se sabe que ha presentado crisis y crisis prolongadas. O sea, eso nos hace tomar decisiones, pero generalmente ya son decisiones de nosotros, del médico y en el hospital, no tanto en la casa del paciente. Bien, yo no sé cuántos por ahí podrían contestar de muchos de los alumnos en la web, cuántos de ustedes disponen de las administraciones intranasales del diazepam, ¿no? Que se usa como rescate. A pesar de que tener en cuenta que esto no está aprobado para estatus, sí para crisis subintrantes, o sea, cuidado con esas aprobaciones, ¿no? E igual uno sabe que hay una delgada línea entre lo que es crisis subintrantes frecuentes y estatus, que a veces es muy difícil de establecer, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de medicaciones de rescate, por ejemplo, ahora en Argentina nosotros acaba de ingresar recién el diazepam intranasal. No sé si alguien en el resto de Latinoamérica cuenta con la posibilidad de usar medicación de rescate de este tipo. Acá me contesta que en Colombia no la hay. No sé si Franz o Carlos cuentan con No, dispositivos intranasales. bueno, por lo menos en Costa Rica no. Entonces ahí es donde a veces la imaginación del médico, por ejemplo, en niños, que decirle a la madre, agarre una ampollita de diazepam y carga una jeringuita, por supuesto que sin la aguja, y la usa como un supositorio y le inyecta media ampollita o algo así como rescate, y eso lo hacen en pediatría, alguna gente. Igual, cuando estamos hablando de estas benzodiazepinas nasales o utilizadas en esta forma, como decís vos, es tratamiento de la crisis y de crisis reentrantes, no es el tratamiento del estatus. Es que ya el tratamiento del estatus es en el contexto de un hospital. Y entonces ya ahí estamos hablando de medicaciones endovenosas, etc. No Brasil, nós não temos nenhuma medicação intranasal que possa funcionar, o intraoral não tem. Então, é uma falha, os laboratórios não têm interesse em comercializar. Em alguns pacientes, a gente faz importação dos Estados Unidos, mas fica muito caro, pouquíssimas famílias conseguem isso.
porque o midazolam, que a gente usa mais, seria o midazolam, ele é um medicamento só vendido no Brasil em hospital, não é vendido em farmácia. Então, as farmácias de manipulação não produzem. Não é nem difícil, mas a dificuldade é comprar o remédio num hospital, levar numa farmácia de manipulação para fazer os frascos para poder fazer. Então, nós não temos, infelizmente, isso. Se usava muito o diazepam intrarretal. Esse era um, mas que tinha algumas dificuldades de fazer isso e não é tão efetivo quanto o intranasal, que tem a mesma eficácia do intramuscular e do endovenoso. Bueno, acá la mayoría de los colegas dicen que no disponen de ninguna medicación intranasal, ¿no? Colombia, Ecuador, Nicaragua, México. Y probablemente han utilizado el diazepam intrarrectal, probablemente sí lo han utilizado. Y bueno, como dice Carlos, y en Costa Rica el diazepam, bueno, cualquiera de ellos requiere una receta especial, tampoco es que la gente lo pudiera comprar a la farmacia y todo. Y por supuesto, hay que entrenar muy bien a la gente para cómo pueden llegar a utilizar, porque de lo contrario más bien pueden provocar, como decía anteriormente, más bien depresión respiratoria y otro tipo de problemas. Entonces, son medicamentos generalmente de uso intrahospitalario. Acá hay una pregunta que creo que un poco ya fue contestada con respecto a el posictal de una crisis tónico-clónica generalizada, si está estandarizado, bueno, cuánto debería durar y algún signo de alarma como para tener en cuenta para sugerir la consulta hospitalaria, ¿no? Acho que é 5 minutos. O número é esse. Depois de 3 minutos, já fique muito assustado. E depois de 5 minutos... Só que ninguém sabe. Eu desafio vocês, quando vocês, por exemplo, bateram um carro, levou 10 segundos. Parece que levou 5 minutos. Todo aquele processo. Então, é muito difícil a família saber isso. Quando a gente recebe o paciente, não sabe, seja no infarto miocárdio, seja no acidente vascular cerebral. Então, esse número, por favor. Não parou a crise, demorou. Se for um paciente que tem crise subintantes ou que faz cluster de crise e que tem uma medicação de resgate já pronta, a mãe já sabe quando vai durar. Ela já faz o tratamento junto. Ou tem que fazer uma medicação, que no caso é uma medicação efetiva. Se você tiver o intranasal tem uma eficácia tão boa quanto o intramuscular. Então você poderia iniciar isso. E, aparentemente, os estudos mostram que 2 vezes é totalmente seguro você repetir isso, caso não pare a crise com a primeira dose, 2 vezes. A partir de 3, você já começa a ter problemas de sedação, de poder hipotonia, poder de ter dificuldade ventilatória. Então, esse é o dado. Nós precisamos urgentemente, na América Latina, de medicações de resgate. Esse é o exemplo que nós estamos vendo aí. O mundo todo usa muito isso e nós estamos atrasados. De acuerdo. Perdón, Muy bien. para hacer un comercial. Sí, Esto de cuánto tiempo me recordó los que vivimos en países con actividad sísmica. Y entonces dicen, eso es como cuando empieza a temblar, ¿cuánto debemos esperar para Para sair de casa? O meternos debajo de la mesa o salir corriendo, ¿verdad? A veces todo depende, ¿verdad? Y es un poco sentido común y los familiares de estos pacientes, yo creo que al igual que nosotros con los temblores, como que vamos aprendiendo, vamos entrenándonos y empezamos como a saber cuando la cosa realmente se está poniendo muy mal o cuando probablemente todavía podemos quedarnos tranquilos aquí donde estamos sentados, ¿verdad? Excelente analogia, perfeita. Vocês sabem nesse momento, isso é uma pequenininha, não vai passar logo. Não, isso aqui sai correndo porque... Y a veces Perfeita, exatamente isso. Claro, y muchas veces en el caso de los temblores, salir corriendo más bien genera un verdadero peligro y accidentes que no hubieran sucedido por actuar tampoco en forma, cierto. Lo mismo puede pasar en un estatus o en una crisis prolongada. Franz, posso usar isso aqui no Brasil? Você autoriza o uso Mucho dessa gusto. analogia aqui? Pero no Eu sé cito a referência porque é perfeita. no sé Você si respondeu os 5 minutos. no sé si Brasil tiene temblores, porque
Ah, Este, sacode alguma coisinha que nós fazemos um escândalo, que é um terremoto. Nós não temos terremoto. son más del Pacífico, más que del Sim, Atlántico. sim. Bien. Por ahí, si hay alguna pregunta más en lo que hace a las definiciones, clasificaciones, podemos analizar un poquito lo de la charla de Carlos en relación a los diagnósticos diferenciales, ¿no? Llama la atención, Carlos, la alta frecuencia de pacientes con eventos no epilépticos que consultan a la guardia, que son incluidos en video, cuyo diagnóstico diferencial más importante es el estatus epiléptico, el estado de mal, y que eso complica en lo que hace al manejo, en lo que hace al tratamiento de esos pacientes, ¿no? É muito frequente e muito mal diagnosticado, porque as pessoas não têm um treinamento para identificar. Quando você treina, por exemplo, os residentes para atendimento de emergência, no pronto atendimento, você percebe que se identifica isso muito mais. Mas o medo de realmente ser um estado de mal faz com que esses pacientes sejam internados. E a morbidade deles é muito grande. Esses pacientes acabam terminando em UTI, acabam com diagnóstico de epilepsia, e todos nós sabemos que depois que você põe um diagnóstico de epilepsia, é quase impossível você tirar esse diagnóstico. Porque o eletro pode ser normal, ponto. O remédio pode não responder. Então é muito preocupante essa situação do diagnóstico errado, porque esse paciente termina na UTI, esse paciente termina no internado. A gente acha que isso não é doença, essa é a visão que evento epilético não é uma doença. Quando é uma doença quase tão grave quanto a epilepsia, porque denota um distúrbio de personalidade, uma dificuldade de lidar com situações de estresse que necessitam tratamento por isso. E complica os sistemas de atendimento são muito prejudicados pelo grande número de casos que tem essa situação. Tem um custo elevado, tem uma morbimortalidade, até mortalidade de internações em hospitais, que tem que ser diagnosticado. Então, esse treinamento tem que ser realmente feito mais. Agora, a gente incluiu no nosso protocolo, durante o uso da medicação anticrise, a fenitoína ou levetiracetam, que alguém da equipe que está lá assistindo filme a crise. Então, a gente está instituindo que você, enquanto você está examinando, avaliando o paciente, que alguém filme essa crise, para caso depois que eu fiz a medicação, parou ou não parou, eu olho aquela crise e assim, não, isso aqui não era. Porque às vezes é muito difícil a pessoa sem experiência dizer, eu não vou tratar porque eu acho que isso não é crise epilética e fica observando. Isso podia ser um estado de mal epilético. Então, acho que é enfatizar. Faça um vídeo que você olhe, se você tiver dúvida, alguém olhe, porque a gente tem mais de 80% de chance de que o que se vê no vídeo é exatamente fácil de diagnosticar. Então, é uma ferramenta que todo mundo tem celular hoje em dia. Então, aquela pessoa que está olhando ali, filma aí durante a crise, que depois, com calma, eu posso ver, com calma eu posso levar para uma outra pessoa que tenha mais experiência para confirmar isso. Mas não pare o atendimento, porque muitas vezes você vai ter que tratar esse paciente. Na dúvida, eu vou tratar como estado de mal. Depois eu vou ver. Mas depois que eu tratei com estado de mal, eu não sei se era ou não era estado de mal. Esse vídeo gravado me permite dizer assim, não, eu tratei errado, não é estado de mal. Do mesmo jeito se faz trombólise em pacientes com a suspeita de um acidente vascular cerebral, que de fato é uma crise que ele teve e ficou com uma paralisia de tórax pós-crise. Entre um e outro, mais risco eu ter dele ter um AVC em evolução e eu deixei ele tratado na dúvida, então eu assumo isso e depois eu confirmo esse diagnóstico com o tempo, com a coisa. Então, essas vezes, a pessoa da emergência tem essa dificuldade, né? Ele tem que tomar a conduta que salva a vida, a conduta que não deixa fazer dano, e não tem tempo para sentar, esperar, pedir exame, discutir o caso. Bien, es frecuente quizás lo que uno ve, ¿no? Va viendo que, por lo menos lo que pasa en Argentina, cuando se plantea esta situación de estado de mal epiléptico, el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, posteriormente, cuando sale de la unidad de cuidados intensivos, uno le hace el estudio de video EEG, confirma que ese paciente no tenía epilepsia, pero
a veces el paciente es muy reticente a aceptar ese diagnóstico y por ahí va a otra consulta, quien otra vez le vuelve a decir que tiene epilepsia, es como empezar de nuevo y otra vez termina en terapia intensiva, ¿no? Ese círculo vicioso es muy difícil de poder sacar al paciente de ahí, ¿no? No sé cuál es la experiencia de Carlos, de Franz al respecto. Creo que es lo mismo, más o menos lo mismo. Eles ficam realmente com essa dúvida, porque os médicos que atendem essas pessoas têm essa dúvida. Então, essa dúvida se perliniza porque as pessoas não conseguem ter certeza e você não tem um exame que você diga assim, você não tem epilepsia. Porque aí o cara diz assim, não, mas talvez esse vídeo mais tempo pudesse ser, porque me parece que foi, o outro descreve. Então, realmente, é um diagnóstico que tem que ser definido, porque essa pessoa precisa fazer um tratamento psiquiátrico. Ela não pode, ela tem uma doença que precisa ser tratada, ela precisa de remédio, ela precisa de uma coisa diferente, que é a medicação. E, às vezes, a medicação funciona como estabilizador de humor, diminui a ansiedade, a medicação da epilepsia, e o paciente tem uma melhora. E ele acha, puxa, melhoramos a crise, diminuíram as crises, porque o tratamento é de epilepsia. Então, Então, novamente, colocou o rótulo, é extremamente difícil tirar o rótulo. E se a pessoa não souber e não assumir isso, ela não melhora. Es tan Es difícil, importante, sí, sí, Franz. es tan difícil que aún cuando se han analizado centros de epilepsia y se hace una revisión exhaustiva de pacientes, a veces hasta un 20% resultan que no tenían epilepsia, mientras que también los que tienen epilepsia, hasta un 20% te hacen también crisis psicógenas no epilépticas. Entonces, además, es un diagnóstico que siempre sigue siendo estigma, sigue siendo tabú. El paciente no le hace ninguna gracia tener epilepsia y va a buscar siempre algún centro o alguien que le diga que no lo tiene. Es muy natural que la gente actúe a veces en esa forma. Entonces yo creo que estas experiencias que estás describiendo en la Argentina o Carlos en Brasil o algo, yo creo que es igual en todo lado, ¿verdad? Isso foi muito bom você enfatizar esse aspecto, que esses pacientes, mesmo com crises não epiléticas, eles também podem ter epilepsia. También. O E sea, esse é um fato. O número varia muito, de 10% a 20%, mas de epilepsia de difícil controle, que tem as duas coisas. O que a gente indicava aqui, as crises não epiléticas geralmente acontecem no primeiro dia de registro. As epiléticas acontecem mais tardiamente, porque você precisa tirar remédio, tirar medicação, mas às vezes a gente tem que gravar as duas e explicar para o paciente, esta crise assim é não epilética, não precisa ir para o hospital, essa crise é epilética, você tem que vir para o hospital. E explicar para as pessoas essa diferença, a gente às vezes mostra o vídeo de cada uma, para a família, diz assim, olha, isso aqui não é epilepsia, ponto. O tratamento aqui é outro. Isso aqui é epilepsia. Se tiver tendo essa, porque ele volta dizendo que a epilepsia está refratária, mas de fato está refratário são os eventos não epiléticos. claro. A epilepsia vai muito bem, obrigado. Está lá tomando remédio, como 70% das epilepsias se controlam com remédio, mas os eventos estão incontroláveis. Es muy importante el trabajo que mostraste, Carlos, sobre el uso del teléfono celular y la especificidad que se tiene, ¿no?, para el diagnóstico de eventos no epilépticos, pero el comentario acá que sería es que eso uno tiene que tener en cuenta que son centros especializados en epilepsia. O sea, que hay que analizar bien ese video y analizar bien esa imagen de celular, porque a veces también, si uno no tiene experiencia, quizás se pueda equivocar, ¿no?, en el análisis de ese video grabado en el celular. É muito bom esse comentário, mas a vantagem é que eu não posso levar o especialista até a unidade de emergência para ver o paciente, porque ele já parou de ter crise, mas eu posso mandar o vídeo para mim, manda para o Franz, manda para você. O que você acha aí? A gente, às vezes, pode ajudar. Pessoas com mais vivência, com mais experiência, porque você tem que entender quem faz o atendimento é geralmente um médico, não é epileptologista. É um médico que está começando geralmente a carreira,
que atende de tudo. Ele não tem vivência sobre isso. Mas você pode pegar essa imagem, manda para cá, pode disponibilizar meu e-mail, meu WhatsApp, manda, olha, eu gravei isso, o que você acha? Parece sim, não parece não. Essa possibilidade hoje de a gente ter um acesso remoto de uma pessoa para esclarecer a dúvida tem que ser mais valorizada e mais facilitada. Nós vivemos em países muito grandes, que não tem especialista em todo canto. O Chile, por exemplo, tem de uma ponta a outra, você anda mil quilômetros para achar um outro lugar. Então, a gente tem que usar esses recursos. A gente tem que poder... A pandemia do Covid foi muito útil, porque ela mostrou que a gente pode atender remotamente. A gente pode fazer uma boa consulta de epilepsia remotamente. A gente pode fazer um bom atendimento, a gente pode dar uma boa consultoria remotamente, que é uma coisa que a gente resistia muito. E é a solução para os nossos países, que não vai ter especialista em todos os cantos. Então, na dúvida, olha, manda falar, o que você acha? Passa, põe no WhatsApp ali, o grupo do WhatsApp, e todo mundo dá palpite. Eu acho que é óbvio que você não vai considerar como uma verdade absoluta, como um palpite de ver um vídeo de 30 segundos ou 40 segundos. Você tem que valorizar no teu diagnóstico final essa opinião, mas isso ajuda muito. Bien. Bueno, están llegando algunas preguntas que yo les diría a los alumnos que tengan un poco de paciencia, porque a medida que se vaya dando el curso, ustedes se van a dando cuenta que van a ser contestadas. No todo se va a ver en la primera charla, o sea que el curso tiene un esquema, digamos, de desarrollo que ahora comprende la clasificación, el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales, y posteriormente vamos a seguir hablando sobre epidemiología, imágenes, tratamientos, etcétera, etcétera. O sea que tengan un poquito de paciencia a los alumnos, no todo va a estar respondido en un primer avance, digamos, ¿no? Bien. Otra cuestión, Carlos, es en relación a los adultos mayores, ¿no? Vos planteaste en tu charla lo difícil que es el tema del diagnóstico en los adultos mayores y hasta quizás el hecho de la necesidad de contar con estudios de electroencefalograma prolongados, ¿no? Para llegar al diagnóstico de estatus y para establecer esos diagnósticos diferenciales de si es confusión o es estatus. Que comentário poderias fazer a respeito? Eu acho que o que você falou é realmente a verdade. As pessoas idosas, as pessoas que têm um quadro de Alzheimer, fazem muitas flutuações da consciência, fazem muitos episódios de dificuldade de fala, que muitas vezes são de difícil diagnóstico. O Alzheimer se sabe hoje que tem uma incidência grande de epilepsia, existe uma associação grande entre epilepsia e Alzheimer. O Alzheimer aumenta a atividade excitatória, que pode levar à epilepsia, e a epilepsia também, eventualmente, hoje se acha que pode levar ao Alzheimer. Então, esse paciente geralmente é um cuidador, quem traz o paciente para conversar com você não é uma pessoa que acompanhe ele, e nessas situações você necessita realmente de um eletro para poder fazer esse diferencial. O diferencial muitas vezes é feito apenas com um eletroencefalo. E às vezes é muito difícil um paciente demenciado, agitado, agressivo, você fazer um eletro. Mas é muito difícil, tanto o diagnóstico diferencial de acidentes vasculares, por exemplo, apresentações de afasia, de alterações de consciência, déficits motores. Um fato que a gente deve levar em consideração é que as crises em idosos duram muito mais. Então, são crises focais que duram mais que 3, 4 minutos, às vezes, próximo daqueles famosos 5, mas do terremoto ali, e elas podem ter um pós-ictal prolongado. E isso, às vezes, confunde muito com acidente vascular cerebral. Esse paciente fica disfásico várias horas, às vezes até dias, ou fica um pouco confuso e você leva a pensar que isso não possa ser. Um fator que dificulta o diagnóstico nesse grupo é que pacientes idosos, o eletro vai apresentar atividade epileptiforme em menos de 15% dos pacientes que têm realmente epilepsia no idoso. Diferente da epilepsia da criança, que é exuberante na apresentação no eletro, a epilepsia do idoso não é. Então, você tem alentecimentos, você tem assimetrias, você tem
Wicked spikes, que são realmente um fator que muitas vezes você recebe um eletro com diagnóstico de foco epilético, é um wicked spike. Por outro lado, às vezes é muito difícil você separar uma coisa da outra. Então, o diagnóstico nesse grupo de idosos é um diagnóstico muito difícil. E, às vezes, a gente tem que lançar muito recurso, dentre eles o eletroencefalo. A imagem, muitas vezes, vai mostrar áreas de isquemia, áreas de infarto anterior, áreas de atrofia, que não te ajudam muito. Você tem várias causas que favorecem a epilepsia. O grande risco aí, e que a gente é muito tentado, é o tal do teste terapêutico. Eu acho que a epilepsia pode ser epilepsia, eu não sei, eu vou dar o remédio. Porque se não for epilepsia, você nunca mais vai conseguir tirar aquele remédio. Esse paciente vai ter mais um remédio que ele está tomando, sem saber o que é. E aí você pode perder um diagnóstico do bloqueio de ramo cardíaco, você pode perder um diagnóstico de uma hipoglicemia intermitente, você pode perder outros diagnósticos, você colocou o rótulo de epilepsia e eu dei o remédio para epilepsia. Então, resistam ao máximo, eu diria quase 100% de vezes, a fazer um teste terapêutico. Aguarda mais tempo, observa mais, orienta a família que tipo de informações que você precisa, orienta a família a filmar quando acontece aquilo, orienta a tentar identificar se tem hipotensão, se tem bradicardia, se tem hipoglicemia associada, antes de fazer o teste terapêutico, dizer assim, eu tratei. Porque aí nunca mais, novamente, a gente vai tirar esse diagnóstico e nunca mais vai ter certeza do que fez, e esse paciente pode ter uma série de problemas pela medicação que você deu, de forma desnecessária. Aquí hay una Franz, cuestión, ¿cuál es tu experiencia? aquí hay un comentario importante. Carlos, vos crees en la prueba terapéutica, o sea, muchas veces nosotros lo que tenemos es simplemente damos un medicamento a ver qué pasa y si resuelve X problema que nos está refiriendo el paciente, aun cuando a veces no tenemos la evidencia de que ese es el problema, podemos sospechar que vamos por la vía correcta, ¿cierto? Certo. É a última opção, não é a primeira. Você não faz o teste terapêutico. No último caso, que não deu nada, que eu tenho certeza absoluta que isso só sobrou como possibilidade de epilepsia, aí nem é o teste terapêutico. Aí se eu tenho mais de 65% de chance, como diz a Eli, aí eu já posso tratar. Les voy a poner un ejemplo del cual todavía no conozco los resultados, pero no es un paciente idoso, como dicen en portugués, añoso en español, un paciente, Sí. pero un hombre de 41 años que por cierto trabaja en el hospital también, en la parte administrativa, y llega a contarme que en las últimas 6 semanas ha tenido 2 o 3 episodios en donde de pronto siente un hormigueo, como una dificultad en mi cara, yo creo que la derecha, y de pronto también un poquito de debilidad en el brazo, dura 2, 3 minutos y recupera el 100%. Y es un hombre sin antecedentes de hipertensión, diabetes, lo que sea, no es fumador, 41 años. MRI, resonancia magnética con angio, normal. EEG, pero un encefalograma de solo 30 minutos. Estamos hablando de consulta externa que no revela nada especial. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? Tiene o fenómenos vasculares, isquemias cerebrales transitorias o crisis focales. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, bueno, en el hospital sí podemos hacerle Doppler. De hecho, le pedí un eco transesofágico con Valsalva y burbuja, porque sigue siendo un hombre joven y no quiero llevarme la sorpresa de que tenga un foramen oval permeable o algo ahí que realmente me está dando un problema vascular. Pero tomo la decisión por ahora de darle leve tiracetam. Y ha hecho 3 episodios en 6 semanas y le digo yo, vamos a ir haciendo los exámenes, incluye el eco, esto, lo otro, pero yo también quiero que me digas qué pasa. Não, você já... Sí, teniendo un electro normal y una resonancia que tampoco me revela nada. Você já fez o diagnóstico de epilepsia.
É uma crise repetitiva com padrão constante que não se vê frequentemente em acidentes simbólicos transitórios, né? Porque vai ter uma chuva. Eu acho que nesse caso você confirma. O paciente tem uma etiologia possível, um desses pequenos infartos, e ele tem uma descrição típica de uma crise focal. O problema é se isso acontecesse num paciente de 78 anos, com um déficit cognitivo, com um antecedente de infarto de miocárdio, Y con e una você, y se con você una tem uma descrição dessa, que a pessoa diz assim, de vez em quando ele fica desatento, de vez em quando eu falo com ele e não responde. Quando você tem esses dados, o que você falou, o exemplo, assim, eu investiguei a outra hipótese, que é o acidente vascular embólico, fazendo isquemia transitória nessa região, um vaso ali que esteja obstruindo. E sobrou a outra possibilidade de epilepsia. Aí, nessa situação, eu acho que não é um teste terapêutico. Você vai seguir a minha probabilidade, o mais provável é epilepsia. Vou tratar a epilepsia. Porque o outro eu já investiguei e não há nada que eu possa tratar vascular. Mas pode ser. Então, novamente, é que nem o tamanho do terremoto. Nesse aí, é aquele que a casa, o telhado já está sacudindo, imagino eu. É melhor eu sair daqui. Faz 2 minutos que eu estava fazendo, fez 3 ou 4 seguidos, aí já não é mais aquele primeiro tremorzinho que eu vou dar o remédio, porque talvez seja epilepsia. Não sei se ficou muito claro isso, assim. Você fez a investigação, você não aceitou esse diagnóstico como mais fácil. Esse diagnóstico chegou pelo conjunto dos dados, novamente volta a semiologia, o resultado dos exames, o meu conhecimento, a interpretação desses dados me permitiram tomar uma decisão. Eu nem diria que isso seja um teste terapêutico, dizer assim, olha, os dados indicam que isso deve ser uma epilepsia focal, possivelmente de uma causa vascular, que possivelmente entra no critério dos 65 lá. Agora, esse paciente eu teria muita dificuldade de tem uma ressonância 3 telas bem focada nessa área, ver se isso não é uma displasia, ver se isso não é um pequeno tumor, alguma coisa. Esse aí tem que investigar bem a estrutura desse paciente, uma crise muito focal, muito localizada. Mas eu acho que esses são os dilemas que a gente tem nessas situações de emergência, né? Você exemplificou bem, respondeu a pergunta para mim. Sí, pero es difícil. Bueno, A veces el diagnóstico no es... En la situación de emergencia, ¿no? Siempre cuando lo recibe el residente de guardia, ese paciente tiene un stroke hasta que se demuestre lo contrario, y hasta probablemente termine trombolizado, ¿no? Esa es la situación que pasa en el día a día. Cuando uno después dice, bueno, ¿por qué no le hacemos, o cuando la resonancia viene normal, o cuando le hacemos el electroencefalograma, ahí nos dimos cuenta retrospectivamente que ese paciente no tenía un stroke y en realidad tenía crisis epiléptica. Y a la inversa también ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado hace poco pacientes en que el residente sospechaba la posibilidad de un estatus epiléptico focal y terminó siendo una estenosis carotidia intracraneal bastante severa y bueno, la paciente a las 24 o 48 horas terminó haciendo un déficit severo con muy mala evolución, ¿no? O sea, son situaciones que se plantean en la guardia que a veces puede pasar, ¿no? Plantearse este diagnóstico diferencial entre el stroke y la crisis focal epiléptica que es parecida, digamos, clínicamente a un stroke, ¿no? Carlos, esta es una pregunta para vos, porque vos hiciste el disparador acá en tu charla sobre si podrías explicar un poquito mejor lo que es el continuum ictal-interictal en el electroencefalograma. Esse é conceito que é muito pouco conhecido fora dos círculos epileptologistas. E é conceito que é essencial que o pessoal, principalmente da UTI, entenda isso. E eu coloquei aquela imagem lá daquela fogueira e a imagem lá do iceberg, exatamente para mostrar isso. A crise é uma parte que você está vendo. Esse estado de mal e esse estado pós-estado de mal e entre estado de mal, você tem um paciente que tem um aumento das chances de ter crise epilética. Tem agora uma escala, o To Help to Be True, que é uma escala que te estima o risco de você ter epilepsia com os achados do teu eletroencefalo. É muito útil para o pessoal da UTI. Olha, porque você pode dizer assim, você tem 20% de chance de ter uma crise epilética, ou ele tem 80% de ter uma crise epilética nesse eletroencefalo,
Mas nesse eletrocefalo não tem crise epilética. Então, acho que esse vale a pena usar esse To Help to Picture, muito útil nesse aspecto. Mas, basicamente, você vê um traçado que você vê que esse paciente tem uma epileptogênese muito exacerbada, mas ainda não tem crises epiléticas detectáveis e ainda não está em estado de mal. Mas ele está indo para lá. Olha, começa a tratar essa pessoa com medicação anticrise antes que essa pessoa evolua para esse estado. Então, novamente, o sinal está aberto, ele tem tudo para ter uma crise de um estado de mal, você precisa tratar ele agressivamente, mas eu não posso encaixar ele como estado de mal. E, às vezes, o pessoal da terapia intensiva não entende isso. O eletro diz que não é estado de mal, então não é estado de mal. O eletro não tem crise, então não tem crise. E esses padrões que são muito bem definidos, a CNS define bem os critérios dos padrões eletrocefalográficos para definir o que é estado de mal, e às vezes não pode, no teu laudo, dizer que ele tem estado de mal, ele não preenche os critérios, mas daqui a pouco ele vai ter. E quando você grava num período de tempo, você vai ver que, de fato, ele tem crises. Quando você faz uma amostra de 20 minutos, 40 minutos de um eletro convencional, você não detecta. Mas se você fizer uma amostra de 12, 24 horas, você vai ver. Então, mas nós não temos condições de fazer eletro prolongado em todo mundo. Nem de recurso, nem tempo, nem profissional. Então, muitas vezes, você tem que, por esse padrão, você estimar o teu risco por esse padrão. Então, essa situação de que é uma fogueira que a qualquer momento você pode reativar o fogo, é um iceberg que está escondido embaixo, você ainda não viu, eu acho que são imagens que a gente tem que tentar entender esse estado de mal, esses padrões que não são. Um muito frequente é o coma com atividade periódica, e muito frequentemente é um quadro de encefalite autoimune, é um quadro de, por exemplo, medicação, é um quadro de uma infecção, é um quadro que não é mas mostra que esse padrão é patológico, mas não é um padrão de crise. Você não pode definir que isso é crise, não pode definir que isso é atividade epileptiforme, nem estado de mal, mas você olha, um padrão, um delta persistente, um padrão que tem risco. Se for muito rápido esse delta, maior risco. Então, esse conhecimento eu acho que sugiro divulgar, porque todas as vezes que a gente fala para o pessoal da terapia intensiva, eles nunca ouviram falar com isso, e para eles é tudo ou nada. Ou é infarto ou não é infarto. Ou é estado de mal ou não é estado de mal. Então, esse eu não preciso tratar porque ele não está em crise. Não, esse é que precisa tratar para não entrar em crise. Bien. Bueno, ya vamos a ir cerrando esta reunión, esta primera reunión de hoy, tocando los temas de definición, clasificación y diagnósticos diferenciales. Franz, ¿querés hacer algún comentario final? No, en realidad, yo creo que está cubierto el objetivo de las charlas de hoy. Es como acabas de decir a las personas que están inscritas en el curso, es que los otros temas que tienen que ver con el tratamiento, con todo, hay mucho que hablar de estatus, por supuesto que no lo hemos cubierto todo hoy, pero vendrán en las posteriores sesiones de este curso. Así es que, en realidad, más bien muchas gracias por permitirme participar, es un honor. Y te felicito, Damián, porque la organización es muy buena. Siento que la parte tecnológica también la manejan muy bien. Y por supuesto que como miembro de ALADE, vos también sos un miembro importante de ALADE, de la Liga Internacional, de la Comisión de la Liga contra la Epilepsia a nivel latinoamericano. O sea, también es parte de los objetivos de la Liga, que es llevar educación a todos nuestros colegas y sobre todo a aquellas personas que atienden pacientes con epilepsia. Así es que, de nuevo, mil gracias, estamos a la orden y espero que sigamos aprendiendo, como siempre, en el resto del curso. Gracias, Franz. Carlos, tu comentario de Sim. cierre. Eu agradeço o convite por poder participar e poder ajudar nessas discussões. Peço perdão por não falar espanhol, é uma falha minha, mas basicamente
o que a gente está começando a tentar. Quem atende estado de mal, infelizmente, não é neurologista. É o clínico, é o médico da família, é o cara do pronto-socorro. E esse pessoal a gente tem que conseguir chegar. Eu acho que esse modelo do teu curso é muito bom para explicar para essas pessoas o que vão fazer. Porque normalmente o neurologista chega depois dos 30 minutos, né? Não resolveu, aí eu sou chamado. Mas eu acho que é muito bom esse modelo. Eu tinha dito ao Damian para ver se eu poderia copiar, para tentar fazer isso aqui no Brasil, usar essa experiência de vocês. Então, é muito bom eu estar aqui, agradeço o convite, espero ter ajudado vocês. E quem sabe no próximo ano. Bueno, muchísimas gracias a ambos. La verdad que fue un gran honor tenerlos como speaker de este nuestro curso de estatus epiléptico online en español y en portuñol. Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos a todos el próximo jueves a la misma hora. La charla que se va a comentar va a ser la del doctor Fernando Sendes sobre imágenes en estado de mal epiléptico. Así que bueno, muchísimas gracias. No se olviden de completar el examen. A medida que termina la unidad, todos tienen un examen de evaluación final de cada una de las unidades. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.